O Luiz pediu para mim, para que uma vez por semana nós estivéssemos falando sobre missões. E isso não é um assunto muito agradável para a igreja, porque missões demandam obediência. Missões demandam você sair de você mesmo e fazer aquilo que realmente é o propósito de Deus. Buscar o perdido. E buscar o perdido é em qualquer lugar do mundo. Não apenas do seu lado, mas até os confins da terra. E outro dia nós estávamos tendo uma reunião de oração e o Luiz disse que a reunião de oração tem pouca gente. Se você prestar atenção, a reunião de missões tem menos gente do que a reunião de oração. Porque na reunião de oração, normalmente, as pessoas vêm e elas têm um lugar para orar por si. Elas têm algum meio, né, que elas estão ali, elas podem orar pelos seus parentes, pelas suas necessidades e tudo isso. Missões, você está sempre orando pelo outro. Você sai de você. Então, sair de nós é uma coisa muito difícil, porque nós somos muito centrados em nós. Nós queremos tudo para nós, né? Parece que Deus fez alguma coisa e ficou só em nós. Quando a gente fala de missões, a primeira música da Aline, ela fala: toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo. Antes ela fala a respeito da natureza. E realmente a natureza celebra o Senhor. Diz a Bíblia que até as árvores batem palmas. Não sei como é que é não, mas Deus sabe como é que elas batem palmas. Mas será que a terra celebra o Senhor? E se a terra é para celebrar o Senhor, depende de nós. Depois, na última música, fala para Deus nos sondar, nos quebrantar, nos transformar, nos encher e nos usar. Muitas vezes a gente para até no encher. Aí a gente fica todo cheio, fica todo alegre, fica todo maravilhoso, mas muitas vezes não deixamos Deus usar. Eu vou dar um título para essa pregação, né? No caso, é negociar até que ele volte. Lá em Lucas 19 nós vamos ver isso, mas antes nós vamos ver o Salmo 22, versículo 27. Está aí? Esse salmo é muito interessante. Se você puder chegar em casa e ler, fala do sofrimento de Jesus. Praticamente, Davi fez esse salmo, mas é um salmo profético que o próprio Jesus Cristo fala a respeito dele na cruz do Calvário, quando fala: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui tem uma certa situação onde as pessoas zombam dele, as pessoas mendeiam a cabeça, né? Confiou em Deus, por que Deus não salva ele? Então, se você olhar o Salmo 22, na verdade é o sofrimento de Jesus. Mas nesse salmo, ele fala a respeito de uma coisa que... Por que ele fez isso tudo? Fala assim, lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão, depois da obra dele feita, os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, querendo ou não. É muito bom que seja para aqueles que tiverem intimidade com Ele. Porque dobrar, todos vão dobrar. Todos. Os que zombam, os que meneiam a cabeça hoje,
Os que falam a respeito de que ele nem existiu, que ele foi uma criação, que ele é uma lenda, ou que na verdade é tudo mentira com relação à ressurreição, um dia todo olho verá toda a terra. Toda a terra. Eu quero me dobrar desde agora. Eu quero ter o meu coração dobrado e meus joelhos dobrados agora. Para que não seja forçado a dobrar naquele dia, porque Ele é o Rei, pois o Senhor é o Rei, e Ele quem governa as nações, querendo elas ou não. Salmo 117 diz assim: Louvai o Senhor, vós todos os gentios. Aí, louvai todos os povos, todos. Todos os povos, todos os povos. Não fica ninguém fora. Então, se existe uma ordem para que ele seja louvado por todos os povos precisam ouvir dele. Em Apocalipse 7, 9, 10, é um versículo que ele é básico em missões. Tem muita música, inclusive, né? E depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. De todas as nações, de todas as tribos, de gente que a gente nunca viu como eles são, que vestem totalmente diferente da gente, que tem costumes totalmente diferentes, que comem coisas estranhas, né? Come rato, por exemplo. As pessoas lá no Peru comem rato, né? Gente de toda a tribo vai estar perante o Cordeiro. E como então ouvirão, como então saberão a respeito do Senhor, se não há quem pregue? E a gente vai falar de missões, por quê? Porque missões é uma coisa muito ampla. Porque todo mundo pensa que missões é sempre você ir para um outro lugar, não é isso? Longe, né? Ou então tem aquela ideia de que Deus vai mandar você para um lugar que você não vai gostar. É sempre assim. Aquela ideia de que Deus vai te mandar para um lugar, né, que você vai padecer lá. E, na verdade, missões é o cumprimento prático de uma ordem de Deus, né, para todos os discípulos, para todos nós. Se você é discípulo, então é uma ordem que Deus nos deu. E missões é interessante porque ele, assim, é um dos pilares, né, vamos dizer assim, das colunas da formação cristã mais importante. Porque muitas gente pensa que missões a Bíblia veio primeiro e missões veio depois. Criaram missões depois. Mas não foi assim não. A Bíblia só foi escrita por causa de missões. Porque quando o homem peca, Deus tem que buscar o homem. Ali já começam missões. Ali já começa o plano de Deus para. Então, todo esse livro aqui foi escrito e dentro dele tem missões. Muitas vezes nós não temos esse olhar, nós olhamos ele só para nós, para o nosso próprio benefício. Mas não vemos o coração de Deus. O coração de Deus é um coração totalmente missionário. É um coração que olha para o perdido e onde está o perdido. E aí ele vai estar em vários lugares e nós precisamos estar dispostos
a obedecê-lo e buscá-lo. Então isso aí demanda de nós sair do nosso conforto, né? Então essa ordem, por exemplo, muitas vezes a gente pensa assim, Jesus deu essa ordem lá em Mateus 28. É verdade que Jesus, quando vai, né, quando ele sobe ali, ele deixa uma ordem ali, que algumas pessoas dizem que não foi na hora que ele estava subindo, mas foi nos ensinamentos dele, enquanto ele estava aqueles 40 dias ali, estava equipando a igreja e falando para a igreja, né? E a igreja, como sempre, ela ficou lá quietinha até acontecer uma perseguição que ela precisou ir. Mas missões já existem muito tempo antes. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre está levantando gente para sair. Deus levantou Israel para ir. Mas Israel gostava, Israel geograficamente ele está num ponto muito bom, né? Se você olhar o mapa ali, as pessoas passavam por ali, vinham, tinha que passar por ali para descer. Então se acomodou, ele não tinha que sair. Mas desde a primeira vez, Abraão sai da parentela dele, certo? Deus trata com Abraão. Depois, todo o processo que Deus vem vindo, né, no Antigo Testamento, é Deus enviando para pregar. Jonas é um exemplo disso. Jonas vai para Nínive, uma cidade extremamente perversa, porque a gente sabe, a gente está aí com esse Hamas aí, né? O próprio nome quer dizer violência. Nínive devia ser assim, 10 vezes pior do que o Hamas. O Hamas já sufoca a gente com tanta maldade. Quando a gente pensa o que fez, colocar crianças dentro de micro-ondas, queimar crianças, estuprar. Nínive era horrível. E Deus teve um coração para Nínive e pediu Jonas para ir lá. E quem sabe a história de Jonas fez de conta que, né, não quero ir, né? Vou para outro lugar. E Deus deu uma forçada nele. E muitas vezes nós corremos de Deus, daquilo que Deus nos chama. De repente a gente vê que a vida da gente parece estar travancada. Eu vou para a reunião de oração, que vai destravancar. Eu vou na irmã, porque a irmã vai orar por mim. Você está em desobediência. Se nós estamos em desobediência, não tem oração que repete isso. Você tem que voltar para o prumo. Então, a palavra sonda-me aqui é extremamente importante. Sonda-me, Senhor. Ela começou com o versículo: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Antes de nós estarmos pedindo a Deus algumas coisas que às vezes nós estamos fora do propósito. Muitas vezes parece que a vida não anda. Parece que você está num negócio, o negócio está indo bem, não sei o que tem, você está vazio, você está para baixo, você não consegue nada. Deve ser porque isso aqui está ruim. Talvez seja ali no seu trabalho mesmo, que Deus está querendo te usar e você nem toma conta. Não estou falando nem de missões além mar. Estou falando de proximidade. Daquilo que é possível nós fazermos e não estamos fazendo. E aí a gente fica nessa murmuração, nessa queixa de que está tudo ruim, até você entender o que Deus quer para você. E quando Jesus fala, né, vão e façam discípulos de todas as nações, depois em Marcos ele fala, vão para o mundo, anunciem o Evangelho, vocês serão minhas testemunhas. Testemunha é quem viu alguma coisa e vai falar a respeito disso. Então, para ser testemunha, em primeiro lugar, você precisa ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. É impossível você testemunhar de uma coisa que você não sabe ou que você aprendeu desde pequenininha
aquilo como se fosse uma verdade para você, mas não é. Deus pode até aproveitar aquilo que você fala, porque até as pedras clamam, mas na verdade você está ali vazio, porque ainda não teve aquele encontro com Jesus. E se hoje aqui não tem alguém que nunca realmente rendeu sua vida totalmente a Jesus, hoje é o dia propício. Hoje é o dia de você fazer um conselho com Ele. Ou se você é amigo do Evangelho, né? Porque tem muita gente dentro da igreja que é só amigo do Evangelho. Cuidado com isso. Cuidado, porque nós podemos nos perder no meio do caminho. Mas eu vou, eu estudo, eu me sinto bem. Mas isso não é o suficiente. O suficiente é você conhecer Jesus como seu suficiente Salvador, aquele que, na verdade, independente de igreja, você sabe que Ele é o Senhor da sua vida. Porque existem lugares que as pessoas nem podem estar juntas, mas elas têm uma grande confiança de que são do Senhor. Missão, então, não é uma opção. Não tem como ser opção. Então, como a gente vai estar falando sobre missões, primeiro, precisamos perder o medo do que é missões. Certo? Primeira coisa. Porque aí todo mundo fica assim, né? Nossa, e agora? Primeiro a gente precisa perder o medo. Por quê? Porque, na verdade, a partir do momento que você decidiu seguir Jesus, Deus tem algo para você fazer. E essa missão que Deus tem para você é a reconciliação da humanidade com Ele. É você ir ao perdido para reconciliá-lo com Deus. É isso que é missões. Ela pode ter vários formatos. E a gente vai ver alguns deles aqui. Não vou escutar isso aqui, porque próximo mês, no outro domingo, aí depois nós vamos talvez mudar o formato, né? Entrando em janeiro. Mas ele, por exemplo, você pode fazer missões dentro da sua cidade, né? Você pode fazer missões fora, indo para outro lugar. Você pode fazer missões, às vezes esporadicamente, às vezes nas suas férias. Já pensou em doar suas férias para Jesus? Deixar aquela viagem que você programou a vida inteira, gastou dinheiro e você de repente vai para o Vale do Jequitinhonha ganhar pessoas para Jesus, ganhando um dinheiro de ano inteiro. De repente tem uma equipe, né? A Igreja Batista faz muito isso. Uma equipe que está indo. E aí Deus, se você estiver aberto, com certeza, Deus fala, esquece a sua viagem. Esquece a praia. Esquece esse mês de férias seu, dedica em algum campo missionário. Ou algum trabalho mesmo. E tu mesmo tem várias coisas, nós vamos falar sobre isso. Quando a gente mergulha, né, na questão da missão, a missão faz uma coisa muito interessante pela gente. Vou falar algumas coisas para vocês. Primeiro, a gente percebe o mover de Deus na história. Porque se a gente fica centralizado na igreja e você não vê o que Deus está fazendo ao redor do mundo e na história, você fica desanimado. Você fica muito desanimado. Então, Mutum é uma cidade pequena. Nós temos isso aqui. Nós temos, na verdade, algo que nos conecta com o mundo. Mas quantas vezes você para ou tem no seu celular algum site relacionado com missões? A igreja, ela coopera, contribui com 2 missões. Então, é dever de toda a igreja
saber para onde está indo o seu dinheiro. Seu dinheiro está indo para missões na One Passion, que é uma missão que trabalha no Paquistão, que tira crianças, famílias do trabalho escravo, fazem tijolo o tempo todo, a vida inteira. Seu dinheiro está indo para Portas Abertas, que é uma missão relacionada ao mundo perseguido, principalmente ao mundo muçulmano. Então, uma vez que você tem isso aí no seu celular, vai começar a vir girar. Você gira, você para, e você ora. Não gasta muito tempo, não. Eu estava falando para a Andressa, nós estávamos orando outro dia aqui, eu nunca consigo falar o nome daquela doença. Aquelas crianças que têm aquela doença na pele, que dá bolhas, tem passado demais, né? Muita gente pedindo vaquinha, né? E às vezes é horrível você ver. Mas não passa não. Ora. Se não consegue mandar dinheiro, ora. Pede a Deus, porque é um sofrimento muito grande. Aquelas crianças, elas despelam tudinho. É ferida pura. Então, a partir do momento que você tem, isso aí é um povo que Deus tem? É. Ah, mas é? É um povo que sofre. As pessoas com câncer, as pessoas com AIDS, a turma da hemodiálise. Quando sai o ônibus ali, você ora. Você passa pelo ônibus, está saindo, você abençoa, pede a Jesus para eles voltarem com vida, porque a maioria está indo morrendo. Ou pelo menos, eu fui agora a Vitória, comprei muito folheto, eu gosto de folheto, eu sou da época do folheto. E outro dia, quando eu estava numa loja, eu dei a menina olhou para minha cara e falou, olhou para mim assim, falei, leia. Fui para uma Iguaçu, toda loja que eu entrei. Então, quem sabe, entrar no ônibus ali, pessoal, eles vão levar 1h30. O folheto não leva 5 minutos para ler. É um povo que está sofrendo e que precisa ser alcançado. Alguns talvez já tenham Jesus, outros não. Então, quando você começa a ver que Deus está passando pelo mundo e fazendo muita coisa, está todo mundo antenado do que está acontecendo no mundo com relação às pessoas indo para a rua e chamando o nome de Jesus? Vocês estão vendo isso ou não? Não? Na Austrália, na Inglaterra, está tendo fila para vigília. A Inglaterra não tem igreja evangélica mais. As boates, as discotecas, tudo eram igrejas. Está havendo um mover de Deus na Inglaterra. Pessoas saindo à rua, clamando o nome de Jesus. Austrália, Coreia do Sul, que já tem muito crente, mas está assim. Eu falo, Deus, quando é que vai vir para cá? Mas depende muito da nossa, como eu estava falando, né? Chama a atenção de Deus, Senhor, manda, venta aqui. Eles foram impactados com algumas coisas e eles, ao impactar, eles começaram a encher o coração. Nós vamos falar sobre isso, não hoje, mas nós vamos falar sobre isso, como é que você inspira o seu coração. Missões não vêm de graça. Nós não gostamos de sair do nosso conforto. Missões vêm primeiro pela informação. Você se informa, você fica ligado. Mas é muita coisa que tem. Mas Deus vai te conduzir para uma coisa que Ele quer. Talvez Deus te fale a respeito de algo que não está falando comigo. Mas você precisa se informar. Nosso Brasil precisa de oração. Não é? Outra coisa, a gente
começa a entender os desafios culturais, a gente começa a perceber, isso é uma coisa muito boa, porque quebra os nossos preconceitos. Nós somos tremendamente preconceituosos. Aquilo que a gente acha esquisito, a gente olha meio. Pode pegar uma pessoa tatuada de cima e embaixo, passa assim. Missões, você vai ver gente tatuada, não é por moda, não. É porque o povo tatua mesmo. Então o missionário está acostumado com aquilo ali, quando ele olha uma tatuagemzinha aqui, para ele não é nada. Porque você percebe que existem, outro dia, eu não sei, eu acho que eu não mandei para vocês não, do One Passion. Era um povo tão estranho, mas tão estranho. Um povo com um negócio estranho. Na Índia. O Vergara lá com eles. E ele falou, gente, nós precisamos de alcançar esse povo. Povo difícil de ser alcançado. Mas aí você olha e fala, nossa, que roupa estranha. Então quebra isso que nós temos, nós somos muito, sabe, cheios do que é bonitinho, isso aqui é o que está na moda, é o que não está, o cabelo dele está diferente, não está. Então você vai, por exemplo, você vai ver pessoas, né, na época dos hippies, por exemplo, quando os hippies eles se converteram, eles tinham cabelo enorme, cheio de brinco, tudo isso, e entraram nas igrejas. Muitas igrejas mais tradicionais olharam meio estranho, mas o mover foi tão forte, mas tão forte, que Deus, as pessoas foram acolhidas. E as pessoas precisam ser acolhidas, independente de como elas são, ou como a gente acha que elas devem ser. Acho que é mais ou menos isso. A pessoa deve ser assim, né? Às vezes eu vejo algum aluno meu com cabelo preso, né, assim, eu vi um cortou aqui assim, eu falei, mas você está lindo? Aí uma outra professora, não fala isso não é bom, a professora ficou mas eu acho ele lindo. Por que ela acha ele estranho? Né? Principalmente para eles. Principalmente os jovens. Outra coisa também é missões faz com que nós nos preparemos espiritualmente, porque a gente vai ter desafios que a gente não sabe como resolver. Não sabe. Então nós vamos ter que procurar mais a Deus, saber como que a gente trata aquele assunto, né? E com isso a gente vai desenvolvendo também um coração mais cheio de compaixão. Um coração que olha as pessoas de uma maneira diferente. Vamos para Lucas 19:13, que é o que dá o nome à nossa pregação. Em Lucas 19:13, onde tem essa palavra, Jesus então conta uma parábola que um certo homem partiu para uma terra e deixou a sua terra com 10 servos. Vocês devem conhecer isso porque ela parece com aquela dos talentos, né? E fala para eles assim: negociai até que eu volte. Quem trabalha com negócio aqui? Que vende? Luciana? O que mais? Aqui? Você também, né? Você também sabe? Não, né? Normalmente quem faz negócio precisa o quê? Ter lucro, né?
Ou você trabalha só para trocar uma coisa com a outra? Você precisa de ter lucro, porque senão, como é que fica? Né? Você precisa ter rendimento. E é interessante porque esse nobre que tinha, ele enviou essas pessoas para negociar. E a partir do momento que ele mandou essas pessoas para negociar, no versículo 14 fala assim: os concidadãos o odiavam o nobre e diziam: não queremos que este reine sobre nós. Então, desde essa época aí, Jesus é esse nobre, na verdade, já tinha pessoas contrárias. Então, quando nós formos negociar, no sentido de gastar os nossos talentos ou as nossas minas, né, para o nobre, que é Jesus, nós vamos encontrar obstáculos. Mas como é que a gente vence esses obstáculos? Quem trabalha aqui então com negócio sabe que você vai contra uma determinada coisa, né? Você paga, você demora um pouquinho, talvez, né? Tem que receber de novo, tudo isso. Então, durante esse período todinho que esse nobre estava fora, esses 10 servos, eles estavam ali negociando. E quando chegou o final, quem lembra da parábola dos talentos, essa aqui fala das 10 minas, tá? Aí diz que primeiro a mina rendeu 10, né? A outra rendeu 5 e o outro guardou e não, na verdade, não rendeu nada. Ou seja, não negociou. Obviamente que Jesus não está falando aqui de dinheiro. Está falando dos nossos talentos, dos nossos dons, daquilo que deve ser usado para Ele e que nós devemos negociar. E qual é o negócio de Deus? O que Deus comprou? Comprou casa? Não, né? Comprou carro? Terras? Roupas? Não. Ele comprou almas. O negócio de Deus chama-se almas. E enquanto não cair a nossa ficha, nós vamos estar no nosso mundinho, achando que está tudo bem. E isso aí a gente não pode deixar para depois, não, tá, gente? Isso é prioridade de Deus. O apóstolo Paulo lembra dessa urgência. Vai para Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Diz assim. Ali. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Essa passagem é muito interessante, porque ela começa, ela na verdade, começa de trás para frente. Né? Ela começa assim, ela começa no 15, e depois vai para o 14. Como pregarão se não forem enviados? Então, a primeira coisa é ser enviado, certo? A segunda coisa é pregar. A outra coisa é alguém vai ouvir. E depois que ouvir, ele vai crer. Então, começa no 14, mas leia ela do 15 para o 14. Ela faz mais sentido. Então, a partir do momento que nós somos enviados, vamos pregar. Alguém vai ouvir. Vai ter certeza que vai crer? Não. Não temos certeza. Nós fomos chamados a ir e pregar. Nós não somos chamados a converter ninguém. Tá?
E se você for chamado a converter alguém, você mata aquela pessoa. Ainda bem que é o Espírito Santo. Mas para pregar, nós precisamos também estar equipados. Porque é diferente você pregar para um travesti e pregar, por exemplo, para um universitário na escola, ou na escola ali. É diferente. Então você vai ter que ser preparado. Mas não é o mesmo evangelho? É o mesmo evangelho. Ele tem todo o poder. Mas se a gente olhar Paulo quando chega, eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Porque a hora já está mais adiantada. Paulo, quando chega em Corinto, quando ele chega também em Atos, né? Ele chega em Corinto, ele fala a respeito de alguma coisa que era da cultura daquele povo. Então Paulo sabia coisas fora até da Bíblia. Ele lia. Então ele podia estar rebatendo com aquelas pessoas e debatendo dentro de certas coisas que ele estudava. Muitas vezes a igreja é despreparada para isso. Ela pega um mormon, por exemplo, o mormon dá uma coça, né? Dá uma coça, porque eles estudam. Estuda mesmo. Aí não, é porque Jesus morreu por você, Jesus morreu por sangue dele, e você não consegue pegar naquilo que é mentira deles. Então seria bom saber alguma coisa que eles creem. Nossa, mas a gente precisa estudar, precisa. Quando você vai para missões, você estuda que não é pouco, não. Agora, dependendo de onde você vai, por exemplo, povos, né? Alguns povos, você tem que saber outras coisas que às vezes nem está no livro. São testemunhos, são experiências de pessoas que tem lugar que nunca ninguém nem sabe onde que eles estão. Tá? Salmo 96, para a gente terminar. Anuncie aí. 96:3. Então, o salmista aqui, ele nos convida a ir além. Além de quê? Além das nossas fronteiras, né? Anuncia a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Deus deseja que o Evangelho chegue aos confins da terra. Mas Deus deseja também que o Evangelho chegue ao Dionísio Costa. Terça-feira, quinta-feira, nós estamos orando por isso. Existe uma nação, ela não tem nome de país, mas existe uma nação onde às vezes tem até alguém que é cristão, mas que não tem força para poder falar de Jesus, que precisa ser equipado. Então nossas crianças precisam ser equipadas, nossos jovens precisam ser equipados, eles precisam ter palavra na boca, serem rápidos em falar a palavra de Deus de uma forma poderosa. E Deus está fazendo isso no meio de crianças. Não pense que precisa crescer. Né? Jeremias era uma criança e Deus chamou ele. Samuel era uma criança e Deus chamou ele. Então nós não precisamos esperar nossas crianças crescerem para que elas sejam ensinadas a serem flechas na mão de Deus. Então, fechando aqui, missões é uma forma de Deus restaurar a humanidade para com Ele. Passa por algum processo, né? A gente já falou um pouquinho aqui da igreja, naquela época que a gente estava falando, 5 processos, tá? Informação,
inspiração, intercessão, investimento e ir. Então você pode estar começando, normalmente começa por informação, depois passa por inspiração. Deus pode te chamar para ser apenas um intercessor. Deus pode te chamar para ser um investidor. E Deus pode te chamar para ir. E ir é que a gente vai ver os vários tipos de trabalhos que tem. Né? A gente está aqui com o pessoal do Projeto Vem para Viver, não é isso? É um campo missionário específico, não é isso? Trabalhado com pessoas específicas, da maneira específica, nasceu no coração de pessoas que estavam orando e eles foram buscar o investimento, né? Orar muito. João de Deus, eu lembro que muito tempo orando por esse trabalho, José também, né? Então o que acontece? Eles se informaram a respeito de situações que precisavam ser dizer assim, sanadas, né? Viram como é que podiam fazer aquilo, começaram a orar, começaram a buscar, ganharam lá, né? Lá no perto de São Roque, né? Foi ganho, né? Mas depois de ganhar, não vem de graça também, né? Pintar, tudo isso, comida, uma série de coisas. Então, é isso aqui? Nossa. Investimento, mas precisou de alguém ir. E eu espero que vocês também vão. Eu espero que, com aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês, vocês também alcem a ir para onde Deus quer e fazer a diferença. Amém? Não só vocês, mas o resto da igreja também. E eu também. Em nome de Jesus. O Rei está voltando. E é bom que a gente apresente os nossos feixes para Ele. Amém. Não sei qual vai ser o seu feixe, onde Deus mais precisa. Né? Nós não podemos chegar lá de mão vazia. Tá bom? E é semeando, que é aquele que foi semeando e chorando, né, com lágrimas, ele colheu bastante. Então, nós precisamos disso. Então, no próximo, eu não sei se vai ser dessa maneira, mas a gente tem muita coisa de missões para falar, muita coisa. Porque às vezes as pessoas pensam assim, é a ordem de Deus, tá? Mas como é que faz? Né? Como é que eu engajo nisso? Tá? Então, a Igreja Nova Aliança, a gente já está engajado em 2 projetos aí, certo? É só você dar uma olhada. De vez em quando a gente coloca alguma coisa lá no WhatsApp, do One Passion, de portas abertas, passa o olho, ora, pede ao Senhor, Deus ajuda aqui. Tem gente que, por exemplo, está preso, tem gente que na verdade está escondido, tem gente de igreja que já foi queimada, uma série de coisas que estão necessitando da nossa ajuda em termos de oração. Já estamos mandando dinheiro, mas não podemos ir, né? Por enquanto, quer dizer, assim, não sei, eu pelo menos acho que não vou, né? Com a minha idade, acho que para lá não vou não. Mas quem sabe alguém aqui, né? Ou também algumas viagens missionárias também que possa existir, tá certo? Amém? Jesus, muito obrigada pelo teu coração missionário. Obrigada porque o Senhor se dispôs a vir, foi o enviado de Deus, o ungido de Deus. O Senhor andou aqui, comeu da nossa comida, olhou para nós com um olhar não preconceituoso, mas com um olhar de compaixão. O Senhor, na verdade, se igualou a nós, se esvaziou de si mesmo e trouxe a sua mensagem que é maravilhosa, que é poderosa para a nossa vida, que é viva, que é eficaz, continua fazendo diferença.
Então, Deus, nós te pedimos, nos dá o teu coração missionário, abre o nosso coração, dilata o nosso coração, como o Senhor dilatou de Paulo, de Pedro, de João, daqueles de Filipe, Senhor, dos primeiros missionários e de tantos outros que vieram depois, e desses tantos que existem no mundo inteiro. Abençoa o One Passion em nome de Jesus. Deus, faz com que aquele trabalho tenha fruto e fruto em abundância. Amém. Cobre os teus missionários ali com a tua mão, da invisibilidade, Senhor, aqueles que precisam de invisibilidade, de forma que não sejam pegos, em nome de Jesus. Dá a tua graça, Senhor Jesus, para aqueles que têm perdido pessoas, têm perdido os pais, têm perdido filhos, em nome de Jesus. Amém. Eu também, por missões portas abertas, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja aumentando a sementeira deles, aumentando o número de missionários. Pai, principalmente com tudo que está acontecendo no mundo, levanta pessoas corajosas, cheias de fé, para colocar a mão na arca e não voltar atrás, em nome de Jesus. Nos abençoa nessa semana, nos dá uma semana cheia mesmo da tua presença, cheia da vontade de fazer a tua vontade, e nos guarda e nos protege, nos livra de toda retaliação do mal, no poder do nome de Jesus, nos cobre com o teu poderoso sangue, no nome santo de Jesus. Amém.